Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Até os Confins da Terra, ou seja, proclamando a pregação ou pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar na lição de número 7. Nós sempre estamos 2 semanas atrasados devido à demora das revistas chegarem. Lição de número 7, nós iremos falar a responsabilidade da igreja com os missionários. A responsabilidade da igreja com os missionários. Nós vamos perceber que é importante que a igreja assuma responsabilidade com os missionários, com aqueles que são enviados. Pelo menos esse é o modelo que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo disse, separa a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho com eles, eles estavam na igreja de Antioquia da Síria, e a igreja orou por eles e os enviou. Portanto, a igreja deve sim ser responsável pelos missionários. Então, vamos aprender isso, que é importante que por trás de todo missionário exista sim uma igreja com responsabilidade, fazendo, orando ou contribuindo com o missionário e até enviando ajuda quando possível, a ajuda que nós estamos falando de obreiros para o campo missionário, para apoiar o missionário. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10. Diz assim o texto áureo: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os domésticos da fé são aqueles que estão pregando o evangelho, que nós devemos fazer o bem, e principalmente a esses. Verdade prática. É papel da igreja responsabilizar integralmente com o cuidado dos seus missionários. O texto que nós vamos ler, a leitura bíblica em classe, se encontra na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao 14. Está assim: Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Seja, Paulo usou algo que é falado no Antigo Testamento, mas Paulo está tirando uma lição, que Deus não tem o cuidado dos bois, ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vos recolhamos as carnais? Paulo aqui está falando do sustento do obreiro. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não nós? Por que não mais juntamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo não queria que a causa do seu sustento fosse impedimento, mas que era um direito dele, isso era. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? Isso eram os sacerdotes. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui mostra a responsabilidade da igreja para com os seus obreiros, principalmente quando o obreiro chega no campo, o campo no início é novo, aí que o trabalho está estabelecido, que agora ele deve receber o seu sustento. Vamos ao comentário dessa lição, começando com a introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado não deve abranger
o cônjuge e os filhos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transculturalmente para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, nós vamos estudar a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário, juntamente com sua família. A palavra-chave aqui é responsabilidade. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro, vamos falar da responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. Sendo assim, sendo formado por essa igreja, ele está sobre a responsabilidade da igreja. Nós vemos isso no Evangelho e nos livros dos Atos 11, 19, 26, Atos 13, 1 a 5, quando enviou a Saulo e a Paulo e a Barnabé. Portanto, se ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, em compartida é também o dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo, produzindo reportes, informando tudo o que está acontecendo. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Falando agora desse sistema de apoio e obra de fé. Todo o trabalho missionário é sim uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem, mesmo assim, confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem serem pessoas de fé, à medida que obedecem o mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos. Assim, vai haver crescimento e expansão da obra de Deus, conforme Atos 2, 42 ao verso 46. Uma vez que o trabalho está estabelecido, também o próprio trabalho deve gerar recursos para sustentar o missionário. Vamos ao terceiro, o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas, conforme Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco, como Jesus prometeu que estaria todos os dias. Então não é por acaso que o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas, para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem ainda. Portanto, para que haja todo o apoio e planejamento da igreja local, para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. A sinopse, tópico 1, diz o seguinte: a igreja local tem sim a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família, que são enviados ao campo missionário. Falemos agora do cuidado integral dos missionários. O cuidado integral. Cabe à igreja local a responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário.
Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não é só na área financeira, mas também na área espiritual. A igreja deve cuidar, sim, do missionário financeiramente, mas deve orar por ele, deve estar intercedendo pela vida dele, orando pela área espiritual, emocional, física, social e acompanhamento pastoral do missionário, enquanto ele está no campo. Deve haver o amor, o respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. A igreja de Filipos é um exemplo disso. Filipenses capítulo 1, 3 a 11, Paulo menciona cuidado dos filipenses para com ele. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. De tempos em tempos, os missionários devem ser visitados pela igreja que o envia. Vamos falar de uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrado, principalmente quando eles voltavam para contar o que Deus estava fazendo. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar também a agenda do missionário para que ele retorne à sua igreja local ou venha de férias e para que ele possa compartilhar pessoalmente o que Deus está fazendo. E no que diz respeito às visitas, é também aproveitado para que o missionário possa fazer consultas médicas, odontológicas, para verificar a sua saúde, para garantir que o missionário está tendo um cuidado integral. Também, às vezes, um período de lazer e descanso é necessário, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, se abraçarmos os missionários e sua família, isso fará parte do cuidado integral que a igreja local deve ter para com aqueles que são enviados para a obra missionária. Portanto, a sinopse tópico 2 diz que o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família que é enviado para uma nova realidade transcultural. Esse cuidado envolve cuidado médico, cuidado físico, emocional, psicológico, orando por ele, entendendo o quão importante é a obra missionária. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio também encontramos na Bíblia, quando lemos, por exemplo, a carta de Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 13, que diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Todos nós vamos ter necessidade, é importante que isso seja comunicado. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento, num culto regular, ou por meio de hoje de e-mail, de WhatsApp, telefone, mensagem de texto. Tudo isso pode se aplicar e devemos usar a tecnologia para isso. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda do missionário da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades que estão ocorrendo no campo missionário. Segundo, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e até difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e, pior, esquecidos pela igreja que os envia.
principalmente quando se deparam com a escassez no campo missionário. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para eles compartilharem essas necessidades. Assim fazendo, a igreja vai se sentir convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Coríntios foi convocada a fazer em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 7. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Tudo que fazemos, fazemos com oração. Entretanto, o que vamos reforçar aqui é a necessidade de oração conjugada, com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários, não só ajudando financeiramente, mas orando, jejuando, intercedendo diante de Deus pela vida do missionário. Nesse sentido, é muito importante que os líderes das igrejas locais convoquem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários que se encontram no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do próprio envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, em Atos capítulo 13. Lemos assim: a igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Note aqui que quem convocou foi o Espírito, mas além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual, como diz aqui, que eles servindo ao Senhor, orando e jejuando. Quando ouviram, então a ordem separa a Saulo e a Barnabé. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos e mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora para quem se encontra no campo, saber que a igreja está orando por ele. E mostrando não só apoio financeiro, mas apoio de suporte, de oração ao missionário e a toda a sua família. Vamos à sinopse, tópico 3. É preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio, oração para aqueles que são enviados ao campo missionário. Com isso, estaremos suportando e ajudando os missionários a realizar a obra de Deus no campo missionário. Isso é o que nós chamamos de cooperação missionária. Vamos à conclusão dessa lição. Nessa lição, nós fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários, a conhecer também a família, e pode fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão naquilo que é eterno, acumulando tesouros no céu, conforme Jesus disse em Mateus 6, verso 19 a 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há sim bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Amém? Como é importante a igreja que tem condições e deve se esforçar para ajudar os missionários. Vamos então à revisão do conteúdo dessa lição, através das perguntas e respostas, que vai nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais essa responsabilidade da igreja para com os missionários. Primeira pergunta: cite pelo menos 2 princípios que devem permanecer claro a respeito do sistema de apoio aos missionários. Vamos lá, nós falamos de vários, vamos citar pelo menos 2. Primeiro,
a igreja deve conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob sua responsabilidade. Segundo, ele é um obreiro orientado também pelo pastor da igreja e deve ser enviado para fazer a obra de Deus conforme a visão que o Espírito Santo concede àquela igreja. Muito bem, vamos à segunda pergunta. A segunda lição: qual é o objetivo das missões? Bom, a resposta a essa pergunta, que é o objetivo das missões, é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Ou seja, levar o Evangelho de Cristo para que as almas se convertam e o adorem em todo lugar. Vamos à terceira pergunta. Que tipo de cuidado o missionário precisa receber da igreja local? Vamos à resposta. O missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, não só o apoio financeiro, mas também o apoio espiritual, emocional, o apoio de sentir que há uma igreja orando por ele. Com cuidado integral, nos referimos a toda a vida, a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas na área espiritual, emocional, física e social do missionário. Quarta pergunta: que conhecimento a igreja local deve tomar com relação à comunicação do campo missionário? Vamos agora à resposta. A igreja local deve tomar conhecimento de como a agenda do missionário e da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do missionário no campo missionário. Vamos à quinta e última pergunta. Que oportunidade a igreja local pode franquear aos missionários? A resposta é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que estes compartilhem suas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações com a igreja de Coríntios fazia, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 7. Com isso, nós concluímos essa lição, onde falamos da responsabilidade da igreja para com o missionário. Semana que vem nós vamos continuar e a semana que vem nós vamos cobrir a lição 8, que fala de missionários fazedores de tendas, ou seja, aqueles missionários que quando não há o suporte financeiro da igreja que enviou, eles vão acabar fazendo tendas. E essa é uma expressão que nós usamos porque o apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Então, fazer tendas significa que o missionário vai trabalhar no campo missionário. E há alguns países, por exemplo, países muçulmanos, onde não se permite o acesso de missionários cristãos. Então, muitos missionários nesses países entram como profissionais. Eles podem entrar, se são americanos, como professores de inglês, e nesses países, como missionários professores, não é? Ou professores universitários, eles também aproveitam para fazer a obra, pregando o evangelho. Lembre-se que num país muçulmano é proibido falar de Jesus e o missionário muitas vezes vai correr um risco e ele tem que saber falar com muito tato para que ele não se envolva em problemas com as autoridades locais e venha a ser preso, perseguido, lançado em prisão e acaba impedindo o seu trabalho missionário. Não que ser preso por causa de Jesus é um problema, mas na verdade ser preso por causa de Jesus é uma grande honra. Mas a palavra, o trabalho missionário que ele está realizando vai ser impedido. Então ele tem que ter muita graça de Deus, muita sabedoria, se ele entrou naquele país como profissional, mas que na verdade ele é um missionário. É também comum a alguns brasileiros que são técnicos de futebol entrar em países
muçulmanos nesses países como técnicos de futebol, e se eles são cristãos, eles podem compartilhar a sua fé novamente de uma forma muito cuidadosa, para que isso não venha expulsá-los do país pelas autoridades. Bom, o trabalho missionário ele é amplo e nós podemos orar, contribuir, ir para o trabalho missionário. E que o missionário tenha um apoio integral da igreja que o envia. E se ele não tiver esse apoio, semana que vem nós vamos falar como é que o missionário pode ser um construtor de tendas. Bom, esperamos que você tenha gostado da aula de hoje e que se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Quando você entra no canal, clique no playlist. Ali você encontra as pastas organizadas por ordem de assunto. São 221 pastas, caminhando para 222, com 5.600 vídeos para você. Se você assistir um por dia, leva mais de 15 anos para você vê-los todos. 5.600 vídeos, aulas de escola bíblica dominical, aulas de teologia, personagens do Novo Testamento, personagens do Antigo, para você ver a Bíblia através dos seus personagens, uma visão panorâmica de toda a Bíblia. São pequenos vídeos de 2 minutos explicando cada livro da Bíblia, o tema, os personagens principais do livro, o assunto do livro, o versículo-chave. Entre no canal, estude. E se você tem interesse em aprender mesmo, ver um comentário da Bíblia, ao entrar, clique no playlist e vai na primeira pasta lá embaixo. Você vai ter que subir todas as pastas, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus, comentando capítulo por capítulo, verso por verso, de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você. Há também as pastas chamadas a Bíblia. Nessas nós apenas lemos a Bíblia, a palavra de Deus para você. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, não só subscreva, divulgue esse canal, porque ao fazê-lo você também está divulgando a palavra de Deus, o ensino dessa palavra, o conhecimento da palavra de Deus e tornando a palavra de Deus cada vez mais conhecida pela internet, pelo canal do YouTube. Por que não usar essa tecnologia para chegar em todos os países que falam a língua portuguesa e você aprender cada vez mais da Bíblia? O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém.